Bom, agora a gente vai falar de outra grandeza da eletrodinâmica, a tensão ou diferença de potencial. Para que tenhamos corrente atravessando um circuito, é necessário que o circuito esteja fechado e entre os terminais do condutor exista uma diferença de potencial, uma diferença de energia. Essa caneta caiu, porque entre esse ponto e esse ponto, nós temos uma diferença de energia potencial gravitacional. A mesma coisa acontece para que o elétron se mexa no condutor. É necessário, entre os terminais, que haja uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial, ela corresponde à energia potencial elétrica, a energia elétrica, dada para cada coulomb. Dada para cada coulomb. Essa expressão quase a gente não aplica em exercícios de eletrodinâmica, mas ela serve para a gente entender a expressão da potência. E outra coisa, ela serve para a gente entender a definição de diferença de potencial. A diferença de potencial é a energia potencial elétrica que existe entre esses dois pontos do terminal do fio, que vai ser dado para uma determinada quantidade de carga elétrica para que ela entre em movimento, para que ela faça salto, para que ela mude de camada. Então, é necessário ela ter energia para fazer isso. E aí, tendo essa diferença de potencial, você vai ter a corrente elétrica. Então, espero que tenha entendido essa ideia. A unidade no sistema internacional é o joule dado para cada coulomb, que a gente chama isso de volt. Volt. Então, quando eu falo 1 volt, eu estou dando 1 joule para 1 coulomb de carga, a fim de gerar uma corrente elétrica, se o circuito estiver fechado. O dispositivo responsável em manter a DDP entre os terminais do condutor chama gerador. Então, o gerador, ele é o dispositivo responsável em manter uma DDP. O gerador, ele tem essa simbologia aqui, ó. Esse aqui é o símbolo do gerador de corrente contínua. O risquinho maior é o polo positivo, o risquinho menor é um polo negativo. Convencionalmente, a corrente ela circula do polo positivo para o polo negativo. Esse sentido da corrente elétrica a gente chama de sentido convencional. É do maior potencial para o menor potencial. O sentido da corrente, convencionalmente, ele é o sentido contrário do movimento dos elétrons. E isso aqui é o símbolo de uma pilha, de uma bateria, que você coloca no circuito para gerar uma corrente elétrica. Ok? Aí, com essa definição, nós podemos apresentar a potência. Então, vamos colocar aqui do lado. Potência. A potência, ela é uma grandeza física escalar que nós aprendemos inicialmente lá na mecânica. Lá na mecânica, quando o professor fala de potência, ele fala que a potência é a rapidez com que um trabalho é realizado. Matematicamente, potência é energia por tempo. Essa energia na elétrica é a energia elétrica que foi gasta por intervalo de tempo. É isso que é potência. Então, potência é a energia potencial elétrica que foi consumida durante um intervalo de tempo. Energia
é joule, tempo é segundo no sistema internacional. Joule por segundo, a gente chama isso de watt. Watt. O símbolo é um W. Então, quando eu falo para você, eu tenho uma lâmpada de 20 watts, significa que isto é a potência da lâmpada. Significa que essa lâmpada consome de energia elétrica 20 joules a cada segundo que ela fica ligada. Se ela consome 20 joules a cada segundo, com a simples regra de 3, eu consigo descobrir quanto que ela consome em um dia, em uma semana, em 30 dias. Porque é só fazer a regrinha de 3. Agora, você pode também, matematicamente, isolar a energia consumida. Energia consumida é a potência vezes o intervalo de tempo. Energia consumida é a potência vezes o intervalo de tempo. O consumo de energia elétrica residencial depende exclusivamente da potência dos aparelhos que você tem em casa e do tempo que eles ficam ligados. A energia consumida na residência, ela não depende da voltagem do aparelho. Só depende da potência e do tempo. Nessa expressão, temos que tomar cuidado com a unidade. Se você quer a energia em joule, ou seja, se você quer a energia no sistema internacional, a potência ela tem que ser dada em watt e o tempo tem que ser dado em segundos. Joule é o watt vezes segundo. Agora, a conta de energia elétrica residencial, ela vem em quilowatt-hora. Então, a conta de energia residencial, ela vem em quilowatt-hora. Para dar quilowatt-hora, a potência tem que ser dada em quilowatt. E o tempo tem que ser dado em hora. Então, se por acaso ele está dizendo para você que um chuveiro de 3.000 watts, a pessoa toma 4 banhos por dia. Durante um dia, qual é o consumo se os banhos são de 15 minutos? Então, se alguém tomar 4 banhos por dia, no chuveiro de 3.000 watts, 3.000 é a potência. 4 vezes 15 minutos, que daria 1 hora. 4 vezes 15, 60 minutos. 1 hora. 1 hora. Se você quiser a resposta em quilowatt-hora, então esse 3.000 tem que ser dividido por 1.000. Ou seja, de watt para quilowatt, você divide por 1.000. Se você quiser dar a resposta em quilowatt-hora. Normalmente, o tempo de uso do aparelho é minutos. Então, se o tempo estiver em minutos e você quiser passar para hora, você divide por 60. Então, temos que tomar cuidado com as conversões de sinais para que a resposta dê quilowatt-hora, que é o consumo de energia residencial. Então, essa expressão matemática aqui é a que você vai mais usar, né? Você vai usar o EPT. O EPT é a única expressão matemática que nós temos na eletrodinâmica para calcular a energia consumida por um aparelho elétrico ou para calcular a energia consumida numa residência. É a única maneira de você fazer esse cálculo. Tudo bem? Vamos a outra maneira de calcular potência. Bom,
outra maneira da gente calcular a potência. Eu vou colocar as expressões matemáticas aqui para a gente fazer uma junção delas. Nós vimos que tensão é energia elétrica dada para cada coulomb de carga. E vimos agora que potência é energia consumida num determinado intervalo de tempo. Vamos colocar uma expressão dentro da outra. Então, vamos isolar a energia aqui. Energia será carga vezes diferença de potencial. Vamos pegar isso que está aqui, que é energia, e a gente vai colocar aqui, ó. Então, vai ficar aqui, ó. Carga vezes tensão ou diferença de potencial sobre o intervalo de tempo. Só que a gente já viu que carga por intervalo de tempo é corrente elétrica. Então, a potência também pode ser dada pela fórmula do π. Fórmula do π. Essa expressão matemática do π, ela é muito importante, inclusive, para a gente entender por que aparelhos que têm potência alta, que o consumo de energia é alto, a gente escolhe eles para trazer para nossas casas no modelo 220. Ar-condicionado, chuveiro. Normalmente, aparelhos que têm potência alta, nós temos que escolher o modelo 220. Agora, tem que tomar cuidado, porque se alguém questiona para você o consumo de energia está relacionado à tensão, um ar-condicionado 220 é mais econômico do que um ar-condicionado 110? Já falei com você que fisicamente não tem nada a ver, o consumo não está ligado à tensão. Só que você tem que compreender que uma coisa é dentro da sala de aula, a outra coisa é no cotidiano. Qual é a diferença? No cotidiano, você tem que compreender que a energia elétrica ela é transmitida por um condutor. E o condutor, ele jamais vai ser algo ideal. Então, uma parte da energia ela pode ser desperdiçada, consumida por efeito Joule, por aquecimento no condutor. Agora, esse aquecimento se dá por uma corrente alta. Então, o que a gente faz para diminuir o aquecimento e, consequentemente, diminuir a perda na transmissão da energia? Trabalharmos com corrente baixa. Então, se você olhar a expressão matemática do π, se eu considerar a potência constante, quanto maior a tensão do aparelho, menor a corrente que vai atravessar o condutor se a potência for constante. Então, isso serve no consumo, quer dizer, eu escolho um aparelho 220, porque com o aparelho 220 eu vou ter uma corrente mais baixa. Então, eu não vou precisar de um fio tão grosso. A mesma coisa é a transmissão de energia que vem da usina hidrelétrica até uma cidade. Os fios de extra alta tensão, ele tem tensão acima de 40 mil volts. Por que é acima de 40 mil se eu preciso só de tensão de 110? O aparelho da minha casa com 110, 220. Justamente por conta disso. Uma tensão alta, uma corrente baixa. Uma corrente baixa, você tem menor quantidade de perda na distribuição. E você não precisa de fios tão grossos, que seriam muito mais pesados, e, consequentemente, ia ficar inviável a transferência de energia da usina, que está longe da cidade, que é quem vai consumir a maior parte dessa energia. Então, espero que tenha entendido essa parte da potência, dessa outra maneira de calcular a potência, usando a fórmula do